A parábola do semeador. Mais uma vez, o mestre começou a ensinar perto do lago da Galileia. Em volta dele havia uma grande multidão. Era tanta gente que ele precisou sentar num barco para ensinar o povo. Meus amigos, um lavrador saiu para semear. Enquanto ele espalhava sementes pelo campo, uma parte delas caiu num caminho de terra batida. Vieram as aves, apanharam as sementes do chão duro, comeram tudo. Outra parte caiu num lugar de muita pedra e pouca terra. Cresceu depressa, mas logo murchou debaixo do sol quente e morreu. As outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, elas ficaram sufocadas e não produziram nada. Algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 por um. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Jesus terminou de falar. A multidão foi embora. Os discípulos ficaram. Então, amados, como ouvimos a parábola do semeador, que Jesus, nosso Senhor, contou, então vamos na exortação que o Senhor dará pelo seu bom e Santo Espírito. Irmãos, o lavrador que o Senhor Jesus fala, que prega a palavra, somos nós, os pregadores da palavra de Deus. E o nosso lavrador mestre é o próprio Senhor Jesus, que contou a parábola. Isto, irmão, tudo é símbolo. É lógico que para pregar a palavra de Deus não precisa ser um lavrador. Mas como que mexe com a agricultura, com o campo, é o agricultor, o lavrador, então o Senhor usou o símbolo do lavrador, que é aquele que semeia a semente. E mediante uma revelação que o Senhor deu nessa madrugada sobre a semeadura, então o Senhor também dará esta parte também. Então, irmão, o semeador é o Espírito Santo na boca dos seus servos. O caminho é o mundo. A semente é a palavra. E os passarinhos são o povo do mundo que, por mais que o evangelho é pregado, eles comem, mas como os passarinhos fazem, comem e já esquece da semente, eles também já esquecem da pregação e a palavra não cumpre, porque não foi misturado com a fé. Foi como simplesmente uma comida material, como qualquer outra palavra que eles ouvem lá no mundo, é com a mesma importância que eles ouvem o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso que ele não faz efeito para eles, o efeito da fé, porque a palavra de Deus diz assim, em certo lugar, né? Como pregarão se não forem enviados? E como crerão se não pela fé? Porque diz ali no profeta Isaías,
quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisa boa. Muitas vezes vão chorando e gemendo, mas volta com os molhos debaixo do braço. Então, muitas vezes, irmão, na prova, na angústia, na tribulação, na aflição, nós pregamos o Evangelho. Só que aquele que muitas vezes ouve, não está munido na mesma fé que o pregador está pregando. Então, se ele recebe como uma coisa banal, a palavra também não faz efeito. Porque quando aquele que é enviado para pregar, ele prega, ele está armado, munido com a virtude do Espírito Santo. Mas se aquele que ouvir estiver distraído igual os pássaros, a palavra não faz efeito. Porque como foi com o povo de Israel, por que a palavra de Deus não cumpriu na vida dele? Porque não foi misturado com a fé. Porque a fé e as obras têm que andar juntos. Se você está nesse caminho que o Senhor comparou com o mundo, e você está distraído como os passarinhos comendo semente na beira da estrada, a palavra de Deus nunca vai fazer efeito no teu coração. Quando você ouvir o Evangelho, você tem que ouvir ele como não a palavra do homem, como a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. Então, irmãos, nós não podemos ouvir a palavra de Deus como se ouve uma música, como se ouve, irmãos, um sermão pregado pela sabedoria da carne, pelos estudos. A palavra que vem pelo Espírito, ela também vem, irmão, pelo Espírito. Porque o Senhor Jesus diz assim, falou para os discípulos: quando for diante das autoridades, não tenhas cuidado com aquilo que vão dizer, porque o Espírito do meu Pai naquele momento falará na vossa boca. Então, irmão, nós pregamos a palavra crendo que não é a voz é nossa, mas que a virtude é do Espírito Santo. Porque nós de nós mesmos, nós nada podemos fazer. Porque o Senhor Jesus diz ali no Evangelho de São Mateus: sem mim vós nada podeis fazer. Então, irmãos, eu pelo menos, quando eu prego a palavra de Deus, eu não faço questão de alguém ver que foi eu que preguei, que foi eu que falei, se a voz parece comigo, porque o importante não é a minha voz, o importante é a virtude do Espírito Santo. Aí, irmãos, veio a segunda parte, a semente que caiu entre as pedras. Irmãos, sabe, o lavrador, ele sabe muito bem que muitas vezes aquela terra que tem no meio da pedra é fertilizada, boa, para nascer a semente rápida, mas depois, quando vem o sol, a própria pedra esquenta a terra, e a terra esquenta por causa do contato com a pedra, e acaba matando a pequena mudinha que nasceu ali. E foi isso que aconteceu. E o que é as pedras, irmão? As pedras também é um símbolo. A pedra é o escândalo. Alguém ouve a palavra de Deus, mas muitas vezes olha para o pregador, olha para os demais e diz: ah, mas se for crente, eu também sou. Ah, ser crente igual a fulano de tal eu também sou. E se escandaliza na palavra de Deus. E aí, como que está escrito no livro do profeta Isaías: a pedra que os edificadores rejeitaram, tornaram-se a pedra principal, angular, ou, em outras palavras, a pedra de esquina.